Olá! Bom, se você tá aqui, você provavelmente já me conhece e provavelmente você já é um amigo meu. Eu sou o Bartolomeu, também conhecido como 33, e eu criei esse canal no YouTube porque é uma das minhas metas para esse ano, que era criar um canal, né? Eu tenho um diário e eu escrevo de vez em quando coisas nesse diário, coisas pessoais ou às vezes coisas que estão na minha mente. Também escrevo sobre coisas que eu gosto, pensamentos, opiniões. Porém, o problema do diário é que quando você escreve, você está escrevendo para você mesmo, né? Dificilmente você vai escrever alguma coisa no seu diário e outra pessoa vai ler. Você até pode entregar o diário para uma outra pessoa ler, mas isso se a pessoa quiser ler o seu diário. Então eu decidi criar esse canal para ser o meu diário virtual, pode-se assim dizer, e comentar sobre nerdices minhas, opiniões, coisas que estão na minha cabeça, ou enfim, para compartilhar com meus amigos. Uma coisa que sempre me incomodou é o preconceito que as pessoas têm com série de comédia. Se você perguntar qual que é a minha série favorita, eu vou dizer que é Um Maluco no Pedaço. E geralmente quando eu falo para as pessoas que a minha série favorita é Um Maluco no Pedaço, as pessoas ficam tipo, nossa, mas Um Maluco no Pedaço? Nossa, mas tem tanta série boa e a sua é Um Maluco no Pedaço. Tem a série Game of Thrones, tem a série Dark. Apesar que é difícil encontrar alguém que a série Dark seja a favorita, né? Mas eu fico, quando as pessoas falam isso, eu fico tipo, qual que é o problema de Um Maluco no Pedaço? Ou qual que é o problema de você ter uma série tipo Friends ou How I Met Your Mother como favorita? Eu percebo que ultimamente as séries de comédias estão ficando para trás. E de séries tipo How I Met Your Mother, Um Maluco no Pedaço, Todo Mundo Odeia o Chris, Brooklyn Nine-Nine, estão cada vez mais ficando raras, né? E não é de hoje que Hollywood tem um preconceito com comédia, né? Dificilmente você vai ver um filme de comédia ganhando um Oscar. É porque eu não acompanho muito sobre o Oscar, mas eu acredito que nenhuma série de comédia ganhou algum Oscar até hoje. Posso estar errado. Que foram indicados eu sei, mas que ganhou especificamente eu não sei. Mas o fato de Um Maluco no Pedaço ser minha série favorita vai além de ser uma série de comédia. Eu realmente tenho um favoritismo ali por sitcoms, né? Um Maluco no Pedaço, Todo Mundo Odeia o Chris. Eu sempre gostei muito dessa série porque era séries que eu via quando eu era criança, adolescente, na TV, né? Drake Josh, Kenan e Kel, iCarly. Porém, Um Maluco no Pedaço, ela vai um pouquinho além de comédia. E é exatamente esse o fato que faz ela ser a minha série favorita, cara. Eu tenho outras séries que eu adoro, gosto muito. Gosto muito de série de drama, né? Minha série favorita, meu filme favorito é algo que eu não fico pensando muito, porque eu gosto e não fico categorizando em favorita, essa é a minha favorita, mas depois vem tal série ou tal filme. Um negócio que eu não faço muito, não. Mas um Maluco no Pedaço tem um carinho especial. Um Maluco no Pedaço, se você não assistiu, eu realmente recomendo você assistir, né? A história se baseia em um adolescente da Filadélfia que morava com a mãe, e a mãe achou a Filadélfia uma cidade muito perigosa e preferiu mandar o seu filho para morar com o seu tio em Bel Air, em Los Angeles.
Porque o seu tio, ele era um homem mais rico e poderia dar uma boa educação, poderia dar uma maior segurança. E a série se baseia nisso, né? O Will Smith, né, que no caso é o protagonista, morando com a família do seu tio em Bel-Air. E a série se baseia no cotidiano dessa convivência ali. A comédia rola com o Will Smith, por exemplo, essa discrepância, porque o Will Smith ele é pobre, vem de uma família pobre, e a família do tio dele é uma família muito rica, então a comédia da série se baseia nisso. Por exemplo, o Will vai jantar enquanto está todo mundo lá fazendo aquelas etiquetas, aquelas frescuradas, e tem que pegar tal garfo. O Will Smith ele mete o louco, e o Will Smith ele vai lá e pega os amigos maloqueiros e coloca dentro de casa junto com a filha do tio dele, né? E aí se desenvolve toda a série. Porém, o que me pegou especificamente nessa série, que outras sitcoms não tem tanto, tipo, até tem, mas não tem tanto, é que ela é uma série de comédia, mas que frequentemente ela aborda outros temas, né? Ela em alguns episódios ela vai para um drama, em alguns episódios ela vai para coisas além da comédia, né? Principalmente o drama, mas ela aborda temas que, sejamos sinceros, mas são temas muito importantes, né? Temas sociais muito importantes. Você pode me falar que outra série também tem, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris também é uma série fenomenal que fala sobre esses temas. Um Maluco no Pedaço, ela, além de ser uma série que consegue abordar outros temas, ela também desenvolve muito bem os personagens, né? Tem o Will Smith, que ele é o protagonista e é aquele personagem, o bobalhão da série, que faz todo mundo rir e que é o bambambam da série, é aquele que todo mundo gosta. Porém, ele não se limita a isso, né? Ele não se limita a isso porque a série pega o Will Smith e de vez em quando a série inverte, coloca ele numa posição constrangedora e pega o personagem, por exemplo, o Carlton, que é aquele que todo mundo dá risada, aquele que tipo, ele é o fracassado enquanto o Will Smith é o popularzão, mas a série inverte isso e é muito massa. Mas uma construção de personagem muito bom, cara, é o Jeffrey. O Jeffrey, que é o mordomo, né, da família, ele é um homem culto, um homem que foi mordomo, sei lá, do Lorde ou da Rainha, e ele tem aquele humor sarcástico, aquele humor meio ácido, né, junto com o tio dele, junto com o tio do Smith. E é muito interessante ver a evolução do Jeffrey, né? A série, em alguns momentos, ela tira o protagonismo do Will Smith e transforma o Jeffrey, que era para ser um personagem secundário, transforma ele no tema principal da série. O tema principal, sendo que ele era apenas um personagem que era pra estar ali de coadjuvante, tá? Só pra fazer cena, só pra dar suporte na piada. Tem aquele episódio do Thiago do Gueto, em que o Will Smith ele inventa lá um poeta e fala que é um poeta super famoso. E daí o pessoal quer ver esse poeta, dele, pô, Jeffrey, você pode fingir ser um poeta, e ele realmente finge. Muito bom. A única coisa que me incomoda nessa série é a Hillary, que é a personagem que não teve um desenvolvimento muito bom, né? É um personagem que se limita a ser a irmã patricinha, burra e bobona. É algo que eu não... Na série, eu acho que a série ficou devendo um pouquinho nesse ponto, né? Apesar de que, sei lá, não sei se também daria pra evoluir mais aquele personagem. Mas é um ponto que eu acho que deveria ter sido trabalhado um pouquinho mais. Um Maluco no Pedaço, ele é a minha série favorita. Porque quando eu assisti lá, como a maioria das crianças dos anos 2000, assistiu essa série pelo SBT, pela Record, né, que era o que passava,
Além da nostalgia, cara, ela foi a primeira série que me fez parar pra refletir em problemas muito importantes da sociedade. A série, ela aborda o tema racismo de uma forma muito, muito inteligente. Por exemplo, outras séries, tipo Todo Mundo Odeia o Chris, aborda racismo também. Só que ela aborda de uma forma ácida, ela pega o racismo e faz piada com o racismo, né? Ela esculacha o racismo, ela exagera pra ficar bem claro. Por exemplo, no Todo Mundo Odeia o Chris tem lá aquela cena da a Senhorita Morello, por exemplo, do Todo Mundo Odeia o Chris. Ela é uma personagem totalmente racista ao nível máximo, escancarado e exagerado, já pra fazer piada com aquilo. O Maluco do Pedaço não. O Maluco no Pedaço, ele aborda o racismo de vez em quando escrachado, mas em muito episódio, cara, ele trata o racismo como um drama, cara, que aquilo te surpreende. Por exemplo, o episódio onde o Will Smith e o Carlton, eles estão andando de carro, e daí ele se perde no meio do caminho, pega um caminho que não era pra ser aquele, e a polícia para eles, e eles vão pra delegacia. E daí o episódio inteiro é comédia, mas chega no final, o Will Smith ele começa a discutir com o Carlton, porque o Carlton ele é todo mocinho, ele é todo a favor da lei, né? E daí o Carlton fala, não, os policiais agiram certo, eles agiram corretamente, a gente estava errado e eles nos pararam. E o Will Smith discute com ele falando, cara, a gente não foi parado porque a gente cometeu alguma coisa errada. A gente já tava andando devagar e a gente foi parado porque era negro. Dois caras negros num carro é motivo suficiente pra te parar. E no episódio, o próprio Carlton, ele chega e pergunta pro pai, será que a gente foi parado por racismo, por ser negro? E eu lembro que na época, eu, uma simples criancinha, olhei para aquele episódio e aquilo entrou na minha cabeça e fez sentido na minha cabeça pela primeira vez, sabe? Me fez refletir, cara, esse tipo de problema existe, né? Esse tipo de problema na sociedade existe e é uma merda que isso existe. Não só isso, existe aquele episódio incrível do Maluco do Pedaço onde o pai do Will Smith, que abandonou ele, vem visitar o Will Smith. E daí o Will Smith fica feliz. E no final do episódio o pai abandona ele de novo. E tem uma das melhores cenas, cara. Uma das melhores cenas, tipo assim, uma das cenas mais dramáticas. Eu tenho certeza que se você pegar um top 10 cenas mais dramáticas, vai constar lá que é o desabafo, assim, do Will Smith sobre o pai dele, sobre não ter tido um pai, né? E o tio Phil sendo essa figura paterna pra ele, a figura que virou um pai pra ele. Cara, aquilo ali é incrível. Então, eu considero O Maluco no Pedaço a minha série favorita, porque de tantas séries de comédias que eu assisti, essa foi uma das únicas, e foi a primeira, que em muitos episódios, cara, eu terminei de assistir e eu me senti, cara, mal, eu me senti, sabe, aquilo ficou na minha cabeça e eu fiquei pensando sobre aquilo o dia inteiro. E eu acho isso muito inteligente, sabe? Séries que conseguem fazer isso, conseguem colocar pra refletir, ganham meu coração de cara. Se você nunca assistiu Um Pedaço, eu recomendo fortemente. Tem muita gente que não gosta, justamente já por causa disso, né? Eu tenho um amigo meu que fala, cara, eu não gosto de Maluco no Pedaço porque do nada eles estão fazendo uma piada, do nada eles começam a dar uma lição de moral. Enfim, eu gosto e eu realmente recomendo, né, cara? Realmente recomendo. Bom, como eu falei, esse aqui vai ser o meu diário, né? Onde eu vou falar coisas da minha vida, comentar sobre assuntos que eu gosto, dar opinião sobre coisas que eu gosto, sobre nerdices minhas, e comentar o que tiver na minha cabeça. Às vezes, talvez, fazer um desabafo.
coisas assim. Se você acompanhou até aqui, me manda uma mensagem, fala o que você achou, ou alguma recomendação, alguma sugestão. Muito obrigado!